Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que já nos acompanha, deve ter visto no nosso canal já a respeito do pastor Paulo Júnior. E deixei aí 2 vídeos para vocês semana passada, né? Hoje, início de semana, eu gostaria de deixar, com a graça de Deus, um sábio comentário a respeito do nosso querido irmão em Cristo, o pastor Paulo Júnior. Vi alguns vídeos a respeito, né, do seu comunicado. Logo que saiu, eu soltei o comunicado dele aí no canal, você deve ter acompanhado. Depois teve um ex-membro da sua igreja que fez algumas declarações fortes a respeito da conduta dele. Primeiramente, eu quero dizer que o pastor Paulo Júnior, ele, para mim, foi muito sábio e humilde, quebrantado para poder assumir, né, publicamente o que há anos ele praticava. Ele foi muito sincero, muito objetivo em um comunicado de 5 minutos, não deu desculpa sobre a sua conduta, foi muito franco, muito direto, e isso é muito valioso diante de Deus. Nós podemos ter aqui algumas divergências a respeito da conduta dele, de como ele pregava, das coisas que ele falava. Eu quero deixar um comentário disso ao final do vídeo, mas ele foi muito feliz no seu comunicado. E aí surgem diversas coisas, que ele batia na mulher, que ele estava separado, disso e daquilo. E infelizmente a internet ela está aí e também tem pessoas maliciosas com mentiras. Eu não sei a que ponto chega, né, todos esses comentários, que são vários vídeos, mas já foi desmentido sobre a questão da sua esposa. Ele não está separado, ele nunca bateu nela, enfim, não podemos afirmar coisas que não conhecemos. Então, eu quero deixar aqui o meu comentário a respeito disso, sobre o pastor Paulo Júnior, e dizer que ele foi feliz em seu comentário, no seu comunicado, na verdade, e que ele foi uma pessoa que conheceu a sua conduta de uma forma antibíblica e se arrependeu. Isso é o que vale, né? Mas eu gostaria de lembrar aqui que bem no início do seu ministério, o pastor Paulo Júnior, ele fez menções de alguns nomes que para ele eram falsos profetas, mestres que ensinavam heresias. Eu acho que isso foi um erro do pastor Paulo Júnior, porque alguns homens que ele mencionou, e eu me lembro desse vídeo há muitos anos atrás, são homens de Deus que de fato têm uma caminhada com Deus. Outros pode dizer da conduta que é antibíblica, né, que você não concorda, mas alguns homens que ele mencionou, como o pastor Marcos Feliciano, não tem como você dizer que Marcos Feliciano ele prega alguma heresia, ou ele é um herético, um falso mestre, sabe? Porque é um homem dedicado à palavra de Deus, um dos grandes pregadores do nosso país, que tem uma contribuição imensa para o evangelho no nosso país. E eu me lembro que o Silas Malafaia, qual teve o seu nome também citado, disse que o pastor Paulo Júnior era um homem de Deus, mas ele estava traçando um caminho muito perigoso. E se você quiser ouvir, se você não viu esse vídeo, se você quiser ver esse vídeo, você comenta aqui, que eu vou trazer esse vídeo na íntegra. Eu me recordo de ter visto esse vídeo no programa do pastor Silas Malafaia, Vitória em Cristo, há muitos anos atrás, há quase 10 anos atrás. E o pastor Silas Malafaia disse: você é um homem de Deus, mas o caminho que você está traçando é um caminho muito perigoso, e você pode cair, porque eu conheço 2 que fizeram o mesmo caminho que você e hoje estão no ostracismo,
não têm credibilidade nenhuma, estão acabados. Não faça isso. E o pastor Paulo Júnior, infelizmente, fez menção de alguns nomes. Não estou dizendo que isso é a questão da sua queda. Não. Mas eu acredito que o pastor Paulo Júnior, ele vai repensar muito na forma que ele conduziu o seu ministério. Isso eu acredito que é Deus reciclando ele, porque ele de fato pregou o evangelho verdadeiro. Se equivocou em muitas coisas, sim. Falou de muitas coisas que não deveria, de forma equivocada. Mas quem nunca fez isso? E eu espero do fundo do meu coração que hoje os pastores reformados que estão defendendo de unhas e dentes o pastor Paulo Júnior, não estou dizendo que não tem que defender o arrependimento dele, mas que eles tenham o mesmo carinho, a mesma empatia quando for um pastor pentecostal. Porque quando um pastor pentecostal, que não é um pastor reformado, tem uma queda, esses pastores reformados, eles destroem esse pastor. Já vi casos, não vou citar aqui, para não dar um vídeo muito longo. Mas eu quero falar aqui da palavra de Deus, um versículo que para mim tem muito a ver com o pastor Paulo Júnior. Está lá em Lucas capítulo 7, o versículo é o 47. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui, se você observar o contexto, é daquela mulher que entra, lava os pés de Jesus, derrama um unguento, ela é criticada por isso, mas Jesus naquele momento está dizendo para o Simão, o fariseu, que ela foi perdoada, porque ela muito amou, porque também os seus pecados eram muitos. Por isso, ela muito amou Jesus. Então, eu acredito que daqui para frente o pastor Paulo Júnior, ele vai entender que ele precisa amar mais, ser menos duro, pregar o evangelho verdadeiro. Não é ser duro, injusto, mencionar homens de Deus, dizer que são hereges, ser juiz. Como ele mesmo disse, eu fui muito duro, eu tentei manipular. Eu acredito que o pastor Paulo Júnior está perdoado pelo Senhor. Mas o pastor Paulo Júnior, ele daqui para frente, ele vai ter um coração mais gracioso, com mais empatia. O seu evangelho de pregação, o evangelho vai continuar sendo pregado por ele vai continuar sendo um homem de Deus, mas eu tenho certeza que nas suas pregações agora nós vamos ver mais graça, mais empatia, o pecado que vai ser denunciado, mas ele não vai ficar mencionando homens de Deus, não vai ficar sendo juiz de causa disso ou daquilo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fique ligado, essa semana nós temos o segundo vídeo do estudo do livro de Romanos. Você é novo no canal? Já procura aí, tem orações, tem séries aí. Você que está chegando agora não se inscreveu, se você achar que eu mereço, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe.